Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje é dia de mais um quadro Zoomundo Responde, aquele quadro onde a gente responde as perguntas enviadas por vocês. E hoje a gente está experimentando um formato novo aqui, né, Amanda? Um formato parecido com o que a gente faz no Plantão Zoomundo, por exemplo, que é o formato de webcam com slides. Esse formato é bem mais rápido para a gente publicar o vídeo, porque demanda bem menos trabalho de edição. Então comenta aqui o que vocês acham desse formato para o Zoomundo Responde, porque se funcionar legal, a gente consegue lançar mais vídeos desse quadro que vocês gostam tanto por aqui. E vamos então para a primeira pergunta, a pergunta de João Paulo Albuquerque. Ele perguntou: olá, Amanda e Bruno, gostaria de saber qual é o filo animal mais próximo dos cordados. Muito bem, então quem são os cordados? Os cordados são um grupo que inclui mais ou menos 70 mil espécies, né, junto com nós vertebrados. Também fazem parte desse grupo os tunicados e os cefalocordados. E os parentes mais próximos dos cordados são uma linhagem chamada ambulacrária, que inclui dois filos diferentes, né? Sim, o filo dos hemicordados, que quando eles foram identificados inicialmente, eles foram classificados como pertencente ao grupo dos cordados, né? Lembrando que cordado vem de notocorda, que é um bastão dorsal, né? Que serve de sustentação para todos os animais que possuem essa estrutura. Só que aí depois descobriram que essa estrutura que os hemicordados tinham não é necessariamente homóloga a uma notocorda. Então ele saiu do grupo dos cordados e ele é grupo irmão dos equinodermos, que é o grupo que inclui estrelas do mar, ouriço do mar, lírio do mar, bolacha do mar. Então os dois são parentes próximos, né? E a junção desses dois grupos forma o grupo ambulacrária, que esse sim é grupo irmão do nosso grupo, né? O grupo cordata. E por que nós somos, né, grupos irmãos, né? Então, por que ambulacrária é grupo irmão de cordata? Porque a gente compartilha uma característica em comum muito interessante. Nós somos deuterostômios. O que significa isso? Deuterostômio é o grupo que inclui os animais que desenvolvem ao longo do seu desenvolvimento embrionário primeiro ânus ao invés da boca. Em termos de sistema digestório, em termos de né? sistema digestório, né, isso que vai desenvolver primeiro, a primeira abertura que se forma é a abertura que vai dar origem ao ânus e não à boca, como é o caso dos protostômios. Sim, então isso é o que une o nosso grupo cordado, né, o grupo cordata, com o grupo dos ambulacrários. Pergunta do nosso amigo Dr. Diego, lá do Médico da Mulher. Ele perguntou se existe algum estudo sobre o porquê de todos os vertebrados terem 4 membros. Não seria mais vantajoso, principalmente para os voadores, terem membros como braços além das asas? Ou seja, terem mais membros, né? Exato. No caso dos bichos voadores. Sim, seria interessante, talvez fosse mais vantajoso, talvez fosse. Mas não é assim que a evolução funciona, né? Então, na verdade, se a gente olha para o passado da Terra, a gente sabe que, por exemplo, existe um grupo de lagartinhos, né? Esses Weigeotisauridae, nome bem estranho, lá da era paleozoica, né? E esses bichos, eles eram bichos planadores, então eles eram tetrápodes, assim como todos os outros tetrápodes, ou seja, né, 2 pares ali de patas, mas essa estrutura que permitia com que eles planassem era uma estrutura formada pela expansão das costelas dele. Então, se vocês olharem esses risquinhos que tem nessa asa dele, isso são as costelas dele, olha que coisa incrível, né? E esses bichos, além de terem as costelas expandidas que formavam nessa estrutura que permitia com que eles planassem, elas tinham uma articulação entre si. Então, olha só que interessante, imagina só se essas articulações entre si ao longo do tempo, né, evoluíssem, elas poderiam, talvez, se diferenciar num membro extra, né? E ter dado origem a um membro extra, e se esses bichos estivessem vivos. Mas eles não estão. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E um outro exemplo, assim, para dar, né? Por que todos eles têm 4 patas? Porque nós descendemos de um mesmo ancestral em comum. Todos os tetrápodes descendem desse ancestral que já tinha 4 patas. E nunca teve uma pressão seletiva muito grande
para que houvesse novas patas aparecendo. Ter 4 patas sempre resolveu o problema dos tetrápodes até então. Então, apenas se surgir, de repente, uma nova pressão seletiva, que vai fazer com que animais com 4 patas acabem morrendo mais, e animais com 6, 8 patas, de repente, acabem sobrevivendo mais, é que aí você vai ter a seleção natural agindo. Isso é interessante porque a gente sempre se pergunta, por que não existe um animal perfeito? Por que impede de ter um predador que é rápido, forte, se regenera? Por que não existe um animal perfeito? Porque ser perfeito gasta muita energia. Você vai fazer um animal, né? Você vai ser um animal que vai correr rápido, vai ser muito inteligente, você vai regenerar seu corpo. Enfim, você vai ter muitas qualidades. Você vai precisar de muita energia para sustentar tudo isso. Você vai precisar ficar comendo o tempo todo. E mesmo assim, talvez não consiga toda a energia necessária para isso. Então, manter o nosso corpinho gasta muita energia. Muita energia, né? E na natureza a gente economiza energia, né? Os seres vivos Tudo precisam economizar essa energia porque é muito custoso, né? E o objetivo da vida, gente, é sobreviver. Então, se o indivíduo, se a espécie, né, a comunidade está sobrevivendo desse jeito, ok. Tá funcionando. Tá funcionando. Pergunta agora de Larissa Covari. Saudações zoológicas. Essa figurinha é muito linda. O cabeção dos pterossauros é algo que me intriga muito. Ela fez isso em algum vídeo nosso do álbum, foi do né? Pterodáctilos, do chocolate surpresa, os Pterodáctilos. Agora eu fiquei com perguntas por causa da figurinha. Já foi encontrada alguma língua preservada em fóssil mesozoico? Todos os vertebrados Gynatostomata possuem língua? E existe teoria da origem evolutiva das línguas? Olha, muito interessante essa questão das línguas, Excelentes perguntas. E a gente Excelentes não sabia perguntas. se tinha uma língua preservada ou não, então fomos lá pesquisar. E temos, sim, uma língua fóssil preservada, mas não em fósseis daqueles mais tradicionais, preservados na rocha diretamente, e sim em fósseis de âmbar, lá do Mesozoico. Um exemplo é esse aqui, que é Yaksha perete, que você olha aqui o corpinho dele, parece muito uma lagartixa, né? Mas na verdade isso aqui é um anfíbio. Ele é um anfíbio de um grupo que já foi completamente extinto, os Albanerpetodontídeos. E curiosamente esse fóssil vem lá da região de Mianmar, no leste asiático, que é uma região conhecida por ter muito âmbar, inclusive tem uma série de problemáticas relacionadas a esse âmbar. Normalmente quem extrai esse âmbar são pessoas em trabalhos análogos à escravidão, muitas vezes crianças também. Bem problemático. É bem problemático lá. Mas os fósseis, por si só, eles são maravilhosos. E esse fóssil aqui, por exemplo, ele mostra, além do crânio, essa parte aqui da língua preservada. E algo que surpreendeu muito os cientistas foi que, além da língua, ele tinha essa estrutura aqui em amarelo, derivada do hyoide, que é uma estrutura capaz de transformar essa língua numa língua balística. O que é uma língua balística? É uma língua que pode ser literalmente atirada para fora da boca. Assim como hoje em dia é a língua dos camaleões. Sim. Por exemplo, eles têm aquela língua que eles jogam assim para fora para pegar um inseto e depois volta. Olha só, evolução convergente aqui, aparecendo isso num anfíbio também. Isso, muito legal. E a gente já falou desses bichos, os Albanerpetodontídeos, no vídeo que a gente fez sobre evolução dos anfíbios. Então, tá bem interessante. E aí, ela perguntou também sobre a origem, né, da língua e tudo mais. E quais outros bichos que, enfim, possuem línguas. Então, aqui a gente colocou a foto de uma lampreia, né, que é um peixe de uma linhagem bem basal. E esse bicho, ele não é gnatostomado, tá? Então ele não possui, né, mandíbula, não possui as maxilas. Ele é um vertebrado, mas não é gnatostomado. E durante muito tempo se discutiu se essa estrutura que ele tem ali, né, nessa parte aqui interior da boca, pudesse ser uma língua, mas não é nada homólogo às línguas. E em relação, assim, aos peixes ósseos, né, os não tetrápodes, né? Lembrando que todos os tetrápodes também são peixes ósseos. Um tipo de peixe ósseo. A gente já falou isso algumas vezes aqui. Mas enfim, os peixes com cara de peixe, né?
vamos assim dizer, eles já possuem uma língua assim, só que essa língua ela não é língua muscular, igual a língua, né, que a gente vê nos mamíferos, nos répteis, nos anfíbios, ela é uma língua óssea, então uma língua muscular mesmo ela vai surgir nos anfíbios. Ela surge provavelmente ali no meio, talvez tenha um peixe ou outro com uma língua mais muscular assim, mas não é muito a regra. Só que, curiosamente, alguns animais perdem a língua. Sim. Né? Tem Sim. alguns anfíbios que perdem essa língua, mas de uma maneira geral, todos os tetrápodes terrestres, a maioria Acaba esmagadora dos tendo tetrápodes essa terrestres, estrutura. tem essa língua. E por que a língua surgiu? Justamente, né, como eu estava falando aqui, para ajudar a direcionar Manipular a comida o alimento, né? dentro da boca. Já que você não vai colocar sua mãozona lá dentro, esse bicho nem tem mão muitas vezes. Então a língua acaba ajudando a direcionar esse alimento. No caso dos peixes, muitos deles têm dentes na língua, né? Já que é uma língua óssea, acaba tendo dentes na língua também para ajudar a capturar, segurar, prender o alimento. Pergunta agora do José Valfrido. Como vocês, paleontólogos, conseguem saber de qual sexo era o animal apenas pelos fósseis? Existe uma estimativa ou já se sabe como se originou e quando se originou a diferenciação dos sexos? Bom, em relação a gente conseguir saber o sexo de fósseis, é uma coisa que é muito difícil. Assim, normalmente você não sabe mesmo. Praticamente não dá. O que os paleontólogos fazem são algumas inferências baseadas em outras informações. Então, por exemplo, a gente colocou aqui uma imagem do Darwinopterus, que é um pterossauro muito bonito, por sinal. E a gente sabe que a espécie provavelmente, né, tem um dimorfismo sexual, que é essa diferença aparente entre machos e fêmeas em relação aí à crista, né? Por quê? Porque nesse caso, a gente sabe que tem vários indivíduos aí dessa espécie que foram encontrados. Precisa ser um fóssil, um gênero, né, com muitos indivíduos encontrados. Pra gente conseguir fazer essa inferência. Só não adianta, né? E é como se tem muitos indivíduos, então percebeu-se que alguns indivíduos apresentavam cristas e outros indivíduos não apresentavam cristas, né? Então, a partir disso, você tem uma inferência de que provavelmente os que têm crista eram machos e os que não têm crista são fêmeas. Por quê? Porque os machos geralmente são aqueles que têm essas estruturas mais chamativas para chamar a atenção das fêmeas. E conseguir se reproduzir. Então, é mais por essas inferências mesmo. Às vezes você tem estruturas que começam pequenas, mas vão crescendo com o tempo. Então, nos juvenis, elas não são muito desenvolvidas porque o juvenil não precisa chamar a atenção da fêmea. Mas ao longo da vida, nos mais velhos, tem cristas maiores ou chifres maiores. Sim. A gente também pode inferir que pode estar relacionado a esse dimorfismo sexual. Mas olha só que legal, a gente tem um fóssil que a gente tem certeza absoluta que é de uma fêmea, que é esse aqui de um indivíduo chamado B-Rex. Tem vários indivíduos de Tiranossauro Rex, então ele é um tiranossauro. Uma tiranossaura, no caso. E esse é um fóssil que está muito bem preservado. Os paleontólogos já tinham conseguido extrair proteínas de colágeno desse fóssil. Então dá para sequenciar, mostrando pra gente que existem macromoléculas que duram de fato milhões de anos, então isso é bem interessante. Sim. E olha só que legal, eles também descobriram recentemente que esse indivíduo apresentava um tipo de tecido na sua medula, fazendo uma análise desse tecido, que atualmente está presente somente nas aves fêmeas. Somente fêmeas de aves possuem, e elas não possuem durante a vida toda. Elas possuem na época reprodutiva, que é um acúmulo extra ali de cálcio, de outros nutrientes, para produzir os ovos. E como que a gente sabe que esse aqui provavelmente é uma fêmea? Porque só as fêmeas precisam produzir ovos, né? Machos não botam ovos. Então aqui no caso a gente tem quase certeza absoluta de que é de fato o fêmur de uma fêmea. E sobre quando o sexo surgiu, a gente tem estimativas moleculares disso, que o ancestral comum de todos os eucariotos, que são os organismos com um núcleo celular bem dividido, então isso você vai incluir, por exemplo, animais, fungos e plantas, eles já praticavam sexo, essa reprodução sexuada. Então isso mostra que a diferenciação entre os sexos surgiu provavelmente há mais ou menos 2 bilhões de anos. E por que surge? Qual é a grande vantagem evolutiva do sexo? Variabilidade genética.
Quando você combina 2 DNAs diferentes entre si, você embaralha eles juntos, você está criando muita variabilidade genética. E a variabilidade ela é uma grande vantagem evolutiva, porque permite com que surjam vários indivíduos com características diferentes, e esses indivíduos vão poder ter mais vantagens ou desvantagens. Mais chances de sobreviver, né? Mais chances de sobrevivência. Então isso é bem legal. Então, novamente, o objetivo da vida é sobreviver. É sobreviver e continuar sobrevivendo. Deu certo. Continuou. Tá? Continua assim. E a Yara Grise perguntou o que causou a extinção dos dicinodontes. E olha que pergunta interessante, porque os dicinodontes, eles são animais do grupo dos sinápsidos. E os sinápsidos é um grande grupo de animais que incluem a gente, por exemplo, né, os mamíferos. Então, a gente pode dizer ali que os dicinodontes, eles estão ali bem distante, né, na nossa linhagem, nossos parentes distantes. E essa pergunta veio bem a calhar, porque neste momento a gente está com um especial, uma série especial sobre a evolução dos sinápsidos. Esta semana vai sair o 2º episódio da série e a gente vai falar bastante dos dicinodontes, né? Olha só que legal. Então vem bem a calhar a pergunta aqui. E bom, o que é um dicinodonte? Esse nome, dicinodonte, dis significa 2, sinodonte é dente canino, em referência aos 2 dentes caninos que ele possui aqui na boca, bem alongados. Um bicho bem formando estranho, bem presas, né? Então, de passagem. é um bicho muito bizarro. Assim, a gente vai falar mais sobre ele na sexta-feira. Então, ativem as notificações aí. E o que causou a extinção dos dicinodontes? Eles são um grupo tão interessante que eles sobreviveram à pior extinção em massa da história do planeta, que é a extinção do final do Permiano, mas eles não sobreviveram à próxima extinção em massa que teve, que foi a extinção do final do Triássico. No final do Triássico, muitos grupos acabam sendo extintos, e é isso que vai abrir espaço para os dinossauros dominarem o ambiente terrestre a partir do Jurássico. E por quê que esses grupos são extintos? Essa é uma extinção ainda muito debatida, a gente não sabe exatamente as causas principais, mas a principal hipótese é que ela está relacionada a uma grande quantidade de gás carbônico que foi lançada no planeta, lançada principalmente pela separação das placas tectônicas que estavam dando origem ali à região do Atlântico Central. Sim. Então o fato das placas tectônicas da América do Sul e da África estarem se separando, o que acontece? 2 placas se separam, o buraco fica vazio? Não. O magma, que está no interior da Terra, ele sobe. Ali ele vai preenchendo, ele entra em contato com a água, ele solidifica, vira rocha. Aí as placas continuam se afastando, vem mais magma, solidifica, e nesse processo constante. Só que nisso que o magma sobe, você tem essas erupções embaixo do oceano, ele também libera muitas quantidades de outras substâncias, como, por exemplo, do gás carbônico. E qual o problema do gás carbônico sendo liberado? A acidificação do oceano, né? Então, esse nível, né, do oceano ficando mais ácido, ele causa, assim, um desequilíbrio, um impacto imenso sobre os organismos que vivem ali nos oceanos. Então, eles não conseguem lidar bem com o oceano ácido. E o perigoso disso, gente, é que a gente está enfrentando, né, atualmente uma acidificação dos oceanos por causa do excesso de CO2, mas que está vindo pela atmosfera, né? Então, pelas nossas emissões de CO2, pelas queimadas e tudo mais. Então, todo esse excesso de CO2, ele é absorvido pelo oceano, pelo fitoplâncton, né, que usa o CO2, e vai passando ali para o resto da cadeia trófica no oceano. Só que o oceano não tá dando conta. Tem um limite, né? Tem um limite, né? Então já tá causando impacto. E o que a gente tá vendo acontecer? Os corais, principalmente, são os animais que estão mais sofrendo com essa acidificação. Eles estão ficando brancos, né? Esse branqueamento dos corais, ele tem a ver com esse processo. E ele significa a morte dos corais, né? E por que a gente tá falando isso? Por que isso é tão relevante? Porque é como se nesse momento a gente meio que estivesse revivendo esse evento de extinção do final do Triássico, porque tá acontecendo, né, de acordo com essa hipótese, a mesma coisa, o oceano tá ficando mais ácido e aí a gente tá tendo esse evento de extinção.
Prova disso é que a biodiversidade dos corais está caindo cada vez mais, né? Muitas espécies em risco de extinção. Da mesma forma como no final do Triássico tivemos Sim. extinção de muitas espécies. Então, os corais, eles são aí espécies indicadoras pra gente, né? De extinções que ocorrem ali, principalmente no oceano. Se vocês quiserem saber mais sobre extinções, a legal. gente indica esse livro aqui, A Sexta Extinção, que a gente já usou muito aqui para especiais, para outros vídeos. Então, a gente vai até deixar o link na descrição se alguém quiser comprar esse livro aqui, que é maravilhoso. Muito bom. Pergunta agora de João Matos. Olá, Amanda e Bruno, tudo bem? Sempre fui apaixonado pela biologia. Hoje tenho a oportunidade de fazer medicina. Olha só, mais um médico participando legal, né? aqui hoje. Mas nunca deixei de amar a zoologia. Isso aí, coraçãozinho. Zoologia é o melhor. Por esse motivo, gostaria de dar uma sugestão que junta as duas coisas. Que tal abordarem sobre o uso terapêutico de animais na medicina, como, por exemplo, desenvolvimento de medicamentos de origem animal? Ele deu exemplo aqui do captopril, a partir do veneno da jararaca, e a pele da tilápia como enxerto de pele para queimados, além de outros, é claro. Olha só, Muito excelente legal, sugestão. excelente sugestão. A gente vai falar mais sobre isso, sim. Mas só para comentar em cima, né, do que ele já falou, ele mesmo sugeriu nessa questão do captopril. Para quem não sabe, não conhece, o captopril é um remédio muito famoso para hipertensão. E ele é feito... Um dos mais utilizados no mundo. No mundo, né? E o princípio ativo dele, ele vem da toxina de uma espécie de jararaca que tem aqui no Brasil, que é a jararaca ilhoa. Ela tem esse nome, né, de ilhoa, porque ela vive exclusivamente numa ilha chamada Ilha da Queimada Grande, que é uma ilha que fica no litoral sul de São Paulo, chamada popularmente de Ilha das Cobras. É um local super protegido, a gente não pode visitar, por exemplo, né? Não pode nem ter nenhuma atividade ali próxima, mas enfim, é uma espécie arborícola especializada em se alimentar de aves e tudo mais, e o veneno dela tem ali esse princípio ativo que faz a pressão sanguínea baixar. Então, ela é utilizada para esse princípio. Muito legal isso, né? Muito legal, né? Então, é um dos exemplos que a gente sempre usa quando está falando de uso de animais, ou de princípios ativos de animais na medicina. Mas para trazer um outro exemplo aqui também vamos deixar linkado uma matéria que fala só sobre vários animais utilizados na medicina, que é bem legal. A gente descobriu esse aqui que a gente não conhecia, que está sendo estudado agora dessa aranha. Ela é uma aranha australiana, então não tem um nome popular em português, mas em inglês eles chamam ela de funnel web spider. E essa aranha tem um veneno muito complexo, que já foi chamado por alguns cientistas como a toxina mais complexa do mundo. Eles envolvem várias macromoléculas ali no meio. E ao diferenciar e ao estudar uma dessas macromoléculas, os pesquisadores estão começando a desenvolver um medicamento que tem um potencial muito grande para ajudar pessoas que sofreram com AVC. Olha só que interessante. Ainda está na fase de testes preliminares, né, testes com animais, mas em camundongos eles conseguiram reduzir muito as sequelas que acontecem após um acidente vascular cerebral, né, um AVC. Se esse medicamento for administrado nas primeiras 8 horas, a partir do evento de AVC, e quando esse medicamento foi administrado nas primeiras 4 horas, logo após o evento, ele conseguiu reduzir em até 90% os danos cerebrais causados pelo acidente. Então, olha só que incrível, 90% dos danos puderam ser revertidos graças à administração desse medicamento. Impressionante, né? Já funciona em humanos? Vamos começar a tomar? Ainda não se sabe, né? Então, o desenvolvimento de novos medicamentos é algo que precisa ser estudado sempre com muito no longo prazo. Tem muitos testes para serem desenvolvidos. A gente não sabe se em humanos vai ter efeito colateral, que vai fazer a pessoa morrer ao invés de melhorar, enfim. É sempre muito complicado e acaba sendo demorado às vezes. E claro, é um medicamento que para quem teve um acidente vascular há muito tempo não vai resolver. Sim. Tem que ser administrado no curto prazo. Mas olha assim, imagina que legal se os hospitais tiverem isso e você chegar num hospital em até 10 horas de um acidente, você ainda consegue reverter. Pode ajudar uma pessoa a não ficar em cadeira de rodas, por exemplo, após sofrer um AVC. Então, muito potencial. Pergunta de Gabriel Guido.
É possível que ao invés de rugir, o T-Rex abrisse a boca e soltasse um baita piado? Então, a gente falou sobre essa questão dos sons que os dinossauros faziam num vídeo com a participação do Mingau, que é um baita divulgador científico. A gente vai deixar linkado aqui na descrição. Mas para responder a tua pergunta, a gente vai falar de umas outras curiosidades aí em relação a essa questão assim do barulho, dos sons que os dinossauros faziam. Só lembrando um detalhe importante, né, é que não tem como a gente saber assim exatamente, né, qual o barulho que esses bichos, qualquer bicho extinto, né, fazia, porque essas estruturas elas não ficam preservadas, né? Então é muito difícil quando a gente fica alguma coisa assim, você sabe mais ou menos o formatinho geral. Você não tem uma visão tridimensional para saber, nossa, o som que ele fazia era isso. Então é mais uma inferência e às vezes bem indireta mesmo, né? Bem indireta. A única exceção para isso é o Parasaurolofo, que a gente sempre comenta por aqui. Que ele tinha aquela estrutura, que tinha um tubo nasal e como é formado inteiramente por ossos, você consegue saber mais ou menos como que era o som dele por ali. Mas pode ser que o Tiranossauro Rex fazia pio? Pode ser, não é impossível, mas é altamente improvável, né? Não tem nenhum grande predador que faz um som parecido com isso. Então a gente não tem como saber exatamente o som que ele fazia. A gente já comentou no último Zoomundo Responde, né, do anquilossauro que foi encontrado com uma laringe, com uma possível siringe fossilizada, que é um órgão muito específico das aves, mas já estava presente também em dinossauros não avianos, que elas usam para fazer os sons, né? Para fazer os sons. Mas tem outra coisa que o pessoal não leva em consideração, que é o delay nesse som, o tempo de demora para fazer esse som, que está relacionado ao nervo vago. O que é o nervo vago? É o nervo que ele sai do nosso sistema nervoso central e ele vai enervar a região aqui da faringe, que no nosso caso a gente usa para vibrar as cordas vocais e para falar. Então, o tempo que demora entre você pensar em falar e a sua voz sair pela sua boca é o tempo do impulso nervoso fazer isso, fazer esse caminho. O problema é que porque a gente descende de peixes que viviam na água lá muito tempo atrás, esse nervo vago continua com a mesma conformação que ele tinha milhões de anos atrás. Ou seja, ele sai do sistema nervoso central, dá uma voltinha pela aorta e aí ele vem enervar a nossa faringe. No caso dos peixes, que não tem pescoço, né, tá ali pertinho uma coisa da outra. Mas a gente não. E animais que têm pescoço muito comprido, ou animais que são muito grandes, como por exemplo a girafa, o nervo vago continua fazendo exatamente a mesma coisa. Ele sai do sistema nervoso central, desce todo o pescoço, dá a volta na aorta ali no coração, e sobe de volta ali. Pois é. Então qual que é o som que as girafas fazem? Nenhum, as girafas não fazem sons pela boca. Mas se ela falasse, se ela vocalizasse, talvez ela seria gaga, ou talvez ela teria um delay enorme para falar, justamente pelo tempo de demora que estaria do impulso nervoso para sair daqui e chegar até a boca. E imagina então um saurópode. A mesma coisa, ele daria essa volta toda até chegar ali na frente. Então, é bem curioso de imaginar que talvez esses animais, se eles falassem, eles falariam... Se eles, né, produzissem sons. Esses sons, eles seriam meio gagos, ou talvez dariam um delay. Ou eles produziriam com outras estruturas, Com outras estruturas. Lembrando, né, a gente está falando aqui de sons produzidos pela vibração de pregas vocais. Mas os sons podem ser produzidos de outras maneiras. Você até citou o Parasaurolofo, né? Isso, por exemplo. Com aquele tubo que ele tinha. Não tem nada a ver com a garganta. Né? Então, somente soprava ar e fazia aquele barulho. Mas peixes, por exemplo, fazem sons de outras maneiras. Eles têm uma vesícula gasosa, né, que é a bexiga natatória. E o contato dessa vesícula com outras estruturas internas produz um som. E também no caso de bagre, não sei se alguém já viu, já pegou algum bagre, eles têm uns espinhos assim, peitorais muito grandes, e algumas espécies mexem esses espinhos e produzem um som assim muito agudo, muito interessante assim de ouvir. Então existem outras maneiras aí de produzir sons. Os dinossauros poderiam produzir pela passagem de ar nos seus sacos aéreos, talvez, não sei. Uma coisa parecida. Algo assim. E agora a pergunta de Poliana Pamplona. Já ouvi dizer que os troodontídeos foram classificados como dromeossaurídeos, mas depois foram separados. Por que isso aconteceu? O que os difere tanto que fez a ciência separá-los?
Excelente pergunta, Poliana, e para respondê-la a gente contou com a ajuda do Natan, que para quem não sabe é o nosso roteirista aqui também do Zoomundo, nosso parceiro. Amigo de longa data. E ele inclusive é especialista em alguns desses dinossauros, né, dromeossaurídeos. Então a gente recorreu a ele para ajudar. Recorreu a ele para ajudar a responder, e ele lembrou de uma espécie que particularmente foi descrita mesmo como dromeossaurídeo e que hoje a gente sabe que é um troodontídeo, que é essa aqui, o Saurornitholestes. Ela é uma espécie com fósseis muito fragmentados, então olha só, é um pedacinho do pedacinho, o que já responde parte da sua pergunta, né? De por que os paleontólogos eles acham que é uma coisa e depois descobrem que é outra. Porque nem sempre a gente tem o esqueleto completo do animal. Aliás, quase nunca você tem o esqueleto completo do animal. Na maior parte das vezes, você está trabalhando com fragmentos de fragmento de fragmento. Então, é muito fácil confundir um fragmento de um bicho com um fragmento de outro. Então, esse foi descrito como Saurornitholestes, e o Saurornitholestes é um gênero de dromeossaurídeo, mas análises mais recentes mostraram que, na verdade, ele é um troodontídeo. E uma das coisas que sempre confundem, né, se é um troodontídeo, um dromeossaurídeo, é que os troodontídeos também têm a garra curva no segundo dedo do pé, que ela é característica dos dromeossaurídeos, ela não é igual a dos dromeossaurídeos, ela normalmente é menos desenvolvida, menos curvada, né? Menorzinha, mas você bate o olho ali no meio, você encontra só um pé fossilizado, pode ser que você confunda também. Então, também são dinossauros bípedes, carnívoros, tem algumas partes e são parentes próximos. Sim. Então isso ajuda nessa confusão. E o que diferencia muito um troodontídeo de um dromeossaurídeo é o formato dos seus dentes, por exemplo. Enquanto os dromeossaurídeos têm dentes que são mais achatados e serrilhados, os troodontídeos possuem esses dentes, que eles têm esses dentículos aqui, que eles são muito grossos e muito robustos, que nenhum outro dinossauro carnívoro tem. Então, quando você encontra um fragmento de crânio com dentes associados, é bem mais fácil separar um troodontídeo de um dromeossaurídeo. E esse foi mais um Zoomundo Responde, aquele quadro que a gente responde as perguntas de vocês. Hoje, acho que deu para perceber, a gente priorizou as perguntas dos membros do Zoomundo. Por quê? Porque os membros eles têm essa prioridade de resposta e a gente lança todo mês um quadro, né? Zoomundo Responde. Então a gente bota a pergunta de todo mundo, membro e não membro. Só que dessa vez demorou mais. Só que dessa vez a gente não conseguiu se organizar para fazer, então a gente decidiu fazer dessa forma e aí a gente vai lançar mais um vídeo na semana que vem. Então hoje a gente trouxe as perguntas dos membros, mas na semana que vem a gente vai trazer as perguntas dos não membros. Então fiquem de olho, ativem as notificações, porque semana que vem sai mais um vídeo do quadro Zoomundo Responde. E lembrando que para você ter a chance da sua pergunta aparecer por aqui, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso, utilizando a hashtag Zoomundo Responde, tudo junto. Tem gente que coloca separado, às vezes a gente não acha. E não esqueçam da hashtag antes também. E para quem quiser também apoiar o canal, a gente também tem produtos como canecas super bonitinhas aqui, camisetas. Tem link também da Zoologia. Tem moletons, tem bastante coisa. Então, para quem quiser e puder, tem um programa de membros também. E se não quiserem, não puderem, só de vocês assistirem, curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos já ajuda a gente bastante. Com certeza. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.